Primeiro, não iremos discutir o mérito sobrenatural do evento, se foram anjos, gênios Abidim da floresta ou demônios. Não, provaremos simplesmente que Cacou Filipe mente, ao dizer que anjos cantaram em seu nascimento, a saber 20 de dezembro de 1972. Em alguns lugares ele afirma, e em outros, ele insinua. Você pode ler isso em seu livro nos capítulos 6 verso 11, 13 verso 37, 65 verso 27, 70 verso 1 e 75 verso 12. Você pode pausar o vídeo e conferir cada um dos trechos. Cacou Filipe usa esse evento para se autoconfirmar como um profeta, igualando-se a Jesus Cristo. Lembre-se de que os anjos cantaram no nascimento do Salvador. Isso está em Lucas 2, verso 13 a 14. Desde 2008, ele tem uma seção exclusiva em seu site dedicado a esse tema. São 2 artigos jornalísticos que reportam o evento. Porém, atenção, segundo esses mesmos artigos, o evento ocorreu em 1961. Isso mesmo, 11 anos antes. 11 anos antes do Cacou Filipe nascer. Na versão antiga do site, você pode encontrar até mesmo fotografias do jornal original. No site atual já não encontramos mais as fotografias, mas permanece a transcrição, que está em francês. Use o Google Tradutor, ou uma extensão para traduzir. Vamos ler apenas o segundo parágrafo do primeiro artigo. Acredito que seja o suficiente. Sinais de um despertar sem precedentes em Katagi. Uma noite de 1961, ocorreu um evento que seria noticiado em uma região até então pacífica. Eram cerca de 22 horas, quando melodias. Hinos foram ouvidos, não sei de onde. Os fiéis que estavam na casa do missionário correram então para a aldeia, e os que estavam na aldeia em sentido contrário. Cada grupo procurava a proveniência destes belos hinos, as vozes estavam se movendo e você as ouvia vindo de cima. Pequenas chamas como as de uma vela eram visíveis no ar. Finalmente, a população, sem distinção de confissão religiosa, se encontrou na praça da aldeia olhando para essas chamas e ouvindo essas melodias. A linguagem era ininteligível, mas a melodia agradável. Depois de um período bastante notável, essas vozes e chamas desapareceram. Você vê? 1961. Vou repetir. 1961. Temos a hora, e, não muito nítido, a imagem de 3 testemunhas sendo uma delas, o Sr. Iedé Filipe, parente do Cacou Filipe. Mesmo assim ele optou por criar essa narrativa perversa, deslocando o evento 11 anos para frente. Óbvio que muitos africanos são alfabetizados, e logo viram o erro e questionaram o Cacou, que depois de muita insistência respondeu, pouco importa. Veja os vestígios desse questionamento no capítulo 83 verso 5. E ao invés do Cacou Filipe confessar sua mentira e corrigir o erro, o que ele fez? Ele simplesmente ignorou tudo isso, e não tocou mais no assunto. E em 2019, 10 anos depois de ser confrontado com sua mentira, ele pensou que todos haviam esquecido da diferença de 11 anos, e abusando da ignorância de seus fiéis, ele sutilmente voltou a repetir as mesmas mentiras de antes. Recapitulando, os cânticos angelicais aconteceram na vila de Katagi em 1961, e o Cacou Filipe nasceu na vila de Elibô, em 1972. Além da distância de 11 anos entre os eventos, há também uma distância de aproximadamente 4 quilômetros entre os 2 vilarejos. Agora vamos ver ele mentir. Eu, que falo para vocês. É relatado que no meu nascimento anjos cantaram. Algumas testemunhas, que ainda estão vivas, viram raios e faíscas e luzes como aquelas de velas, e eles ouviram melodias no céu, em um raio de 3 quilômetros. Eu nasci de pais pobres e iletrados, mas alguns anjos cantaram no meu nascimento. Trechos extraídos do livro do Cacou Filipe. O primeiro está no capítulo 136, verso 30, e o segundo no capítulo 140, verso 61. Você vê, mesmo com os artigos em seu próprio site, dizendo que o evento ocorreu em 1961, 11 anos antes de seu nascimento, ele continua mentindo, seus discípulos continuam mentindo, tudo isso de forma consciente. Eles amam a mentira e odeiam a verdade, porém, é como está escrito: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Provérbios, capítulo 12, verso 22. Convidamos você para ler outros artigos de nossa página no Facebook, como As 7 Mentiras Irrefutáveis do Cacou Filipe. São artigos simples, mas objetivos, fruto de anos de pesquisas, tudo baseado nas próprias palavras do Cacou Filipe, contidas na versão atual e nas versões antigas de seu livro.
As 7 falsas profecias do Cacau Felipe. Restituímos informações que foram removidas propositalmente do livro. Alguma dessas profecias e predições foram removidas por terem falhado. Todas as provas irrefutáveis estão em cada um dos artigos. Basta apontar a câmera do seu smartphone, e você terá acesso a todos estes e outros artigos, e muito mais. Se este vídeo lhe foi útil, curta e compartilhe com os teus amigos. Até breve.